O Grenal 4-4-4 terminou com empate em 1-1, em uma partida onde o Inter sai com um gosto amargo, pela possibilidade que teve de vencer a partida, ou as oportunidades que teve de vencer a partida. Por perder muitos gols, a bola acabou punindo. O Inter leva um gol de pênalti e depois busca o gol da recuperação com o Fernando. Nesse vídeo, a gente repercute todo sobre o empate colorado no Grenal 4-4-4, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Acabou de acabar o Grenal número 4-4-4, empate 1-1 aqui na Arena, que faz com que o Inter se mantenha na liderança do grupo, se mantenha com a melhor campanha até o momento, mas é um empate que deixa, de alguma forma, um gosto amargo. Por aquilo que o Inter apresentou dentro de campo durante os 90 minutos, pelas oportunidades que foram desperdiçadas pelo Internacional no primeiro e também no segundo tempo. O Inter dominou a partida, foi melhor do que o adversário, mas não conseguiu sair com a vitória. E isso é culpa do próprio Inter, que desperdiçou muitas oportunidades. O Roger, ele de alguma forma surpreendeu na escalação, mantendo aquilo que vinha sendo feito durante o Campeonato Gaúcho. Wanderson é mantido na ponta direita, ele mantém o Thiago Maia no setor do meio campo e assim aposta no treinamento que foi feito durante a semana, ele aposta no que o time vinha apresentando de evolução ao longo dos últimos jogos. E a grande verdade é que o discurso do Roger durante o campeonato, de que muitas das dificuldades que o Inter tinha era em função dos adversários estarem muito fechados, ele de alguma forma se comprovou nesse Clássico Grenal. Porque contra um time que saiu um pouco mais, deu mais espaços, o Inter foi dominante na Arena do Grêmio. Na primeira parte do jogo, no primeiro tempo, o Inter foi muito superior. O Inter criou, por exemplo, 2 ou 3 oportunidades claríssimas. E aí pecou justamente na finalização. Pecou justamente em desperdiçar essas oportunidades. Desperdícios esses que saíram muito caro. Como, por exemplo, o cruzamento do Wanderson para o Wesley, que de cara para o gol de perna esquerda perde um gol feito que abriria o placar aqui na Arena. Além disso, o próprio Wesley antes havia feito uma jogada pelo lado esquerdo, onde driblou 3 jogadores do Grêmio e finalizou para uma defesa do Gabriel Grando. Ele tinha a opção do Alepatrik por dentro e acabou escolhendo chutar. Desperdícios de oportunidades que ficaram caras. No segundo tempo, da mesma forma, mas antes ainda na primeira etapa, um lance que acabou mudando um pouco e esfriando um pouco os ânimos do Inter na partida. O Inter era melhor, o Inter pressionava, parecia que o gol do Inter estava maduro e ia sair a qualquer momento. E o auxiliar técnico do Roger Machado, Roberto Ribas, ele reclama com a arbitragem, leva o cartão amarelo. E logo depois, ele aplaude e segue na reclamação. Um cartão vermelho justo que, pelo regulamento da Federação Gaúcha de Futebol, também faz com que o Roger Machado, técnico do time, saia da casa-mata. Houve uma parada, 10 minutos de confusão, de indecisão, até que o Roger sai e aquilo esfriou o ânimo do Inter em determinado momento na primeira etapa. Mas o Inter foi superior ao Grêmio. O Inter criou mais oportunidades. E por ter desperdiçado essas oportunidades, saiu com um amargo 0-0 para o intervalo. E aí, na segunda etapa, o Inter seguiu melhor e logo nos primeiros minutos, através de jogadas principalmente pelos lados do campo, onde a defesa do Grêmio estava muito frágil, o Inter criou oportunidades. Em uma delas, o Thiago Maia teve o gol escancarado, depois de um cruzamento do Wanderson. E ele acabou cabeceando por cima, perdendo a chance. A gente pode citar a chance cara a cara que o Borré teve depois de driblar o Rodrigo Eli, as chances que o Alepatrik acabou dando para o Wanderson, dando também para o Wesley, que desperdiçaram oportunidades importantes no segundo tempo. E aí veio o lance ocasional. O Grêmio, em alguns momentos de escapada, é verdade, assustava o Internacional, mas em uma cobrança de falta, a bola bate e bateu no braço do Wanderson e a arbitragem marcou o pênalti. Pênalti que o Bright White não desperdiçou e colocou 1-0 no placar, que a gente até pode dizer que era injusto pelo que as equipes vinham apresentando, mas era a bola punindo pelo fato do Inter ter tantas oportunidades em um Clássico Grenal e ter desperdiçado tantas oportunidades em um Clássico Grenal. Só que a resposta ela veio muito rápida. No lance seguinte, o Roger já muda, ele bota Vitinho e Bruno Henrique em campo, ele tira Thiago Maia e tira o Wanderson, jogadores que cansaram também pelo esforço físico. Vem um escanteio, o cruzamento do Alepatrik e o Fernando. E eu vou falar sobre as individualidades na sequência, tá? Como jogou futebol o Fernando.
como pratica futebol o Fernando. E ele foi o cara que deu o empate para o Internacional. Ele se agacha de cabeça, finaliza contra o gol do Gabriel Grando, dando o empate de 1-1, que acabou se mantendo até o final. O Inter até pressionou, criou chances, o Grêmio em algumas escapadas também criou oportunidades, mas o placar de 1-1 ele seguiu. O Inter foi melhor. E a gente pode entender que o Inter foi melhor pelo coletivo do Roger que encaixou. Mas a gente tem que falar das individualidades. A gente tem que falar de uma dupla de zaga, por exemplo, que foi perfeita. Vitão e Vitor Gabriel foram impecáveis no combate ao Bright White, no combate ao Cristaldo. O Vitor Gabriel, que tinha uma prova de fogo nesse clássico Grenal, passou na prova de fogo. O Vitor Gabriel é titular absoluto desse time do Inter. E olha, tudo bem que a ideia é contratar mais um zagueiro experiente, mas eu não acho que o zagueiro que chegue tenha que tirar a vaga do Vitor Gabriel. No Grenal, ele se provou que pode ser titular, do lado de um zagueiro espetacular, que é o Vitão. O Bernabé sempre muito perigoso ofensivamente. O Bryan Aguirre, que evoluiu bastante, fez talvez sua melhor partida com a camisa do Internacional. Foi um bom Grenal do Bryan Aguirre. E aí, quando a gente vai para o meio campo, melhor em campo. O Fernando mandou no jogo. O Fernando desarmou, o Fernando construiu, o Fernando correu. Houve uma jogada, inclusive, no primeiro tempo, em que o Wesley faz uma jogadaça, que o Fernando ele tabela com o Wesley na ponta esquerda, depois de roubar a bola no meio campo, dá uma arrancada e ganhar na corrida do João Pedro. O Fernando com 37 anos. O Fernando é gigantesco, o Fernando jogou demais. Melhor jogador desse clássico Grenal. O Alan Patrick, ele não foi brilhante, mas ele foi muito importante para a construção ofensiva do Internacional. Não foi um Grenal ruim do Alan Patrick, apesar de não ter sido um Grenal brilhante. Os pontas do Inter levaram vantagens em todos os lances. Wesley e Wanderson ganharam todas dos laterais do Internacional e o Vieri se apresentou uma fragilidade pelo lado do Grêmio. O Wanderson explorou muito por ali. O Wanderson fez um bom Grenal, tá? Ofensivamente, defensivamente. O Wesley, apesar de ter perdido gols, e isso fica na conta dele, fez um bom Grenal. O Borré brigou, acho que faltou também um pouco de presença ofensiva do Borré, mas individualmente o Inter tem notícias importantes. E a principal, o time mostra que de fato contra um adversário que jogue, contra um adversário de maior nome, contra um adversário de maior qualidade, o time apareceu. O futebol apareceu. É disparada a melhor atuação do Inter nessa temporada de 2025. E ela veio em um clássico Grenal, onde o Inter merecia ter vencido, apesar de não ter vencido em função de suas próprias falhas. São notícias positivas que ficam desse clássico Grenal, apesar do gosto amargo, porque dava para vencer, era para vencer, mas nas falhas de finalização, o Inter acabou ficando com o empate. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A gente volta com toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!